Olá, terceira série, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de Química. Na nossa aula de hoje, nós vamos fazer a correção do bloco 2, ciclo 1 de Química, e vamos também fazer alguns exercícios sobre funções oxigenadas. Para quem tiver dúvida ainda sobre montar a estrutura, nome de estrutura, identificar funções orgânicas, nós vamos ter essa aula para esclarecer essas dúvidas, ok? Pessoal, aqui o número 1 do bloco dizia o seguinte: a molécula pentano 5-lactano é uma amida cíclica que tem aplicações na síntese de fármacos e pode ser obtida pela desidratação intramolecular. Então, pediu para você analisar essa situação, observar aqui a figura e analisar o item, né? Então, disse o seguinte: o composto possui fórmula molecular C5H9NO. Como que eu sei a fórmula molecular? Vou contar a quantidade de elementos presentes nessa estruturas. E eu sei que cada pontinho dessa cadeia cíclica representa um carbono, certo? Então, é só contar eles. A quantidade de carbono é 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou ter C5. Quantidade de hidrogênios. Eu sei que quantas ligações o carbono faz, que são 4. Então, para estar estável, ele precisa estar com 4 ligações. Se ele não tiver, eu tenho que completar com hidrogênios. Então, aqui, esse carbono está fazendo ligação com nitrogênio e outro carbono, então ele precisa de 2 hidrogênios. Aqui também vai precisar de 2, aqui também de 2, aqui também de 2. Esse carbono que está fazendo dupla com oxigênio, ele já está fazendo 4, porque ele tem dupla aqui, que é 2 ligações, mais uma com outro carbono de cá e outra com nitrogênio de cá. Então, ele já está completo, as ligações. Então, vamos contar a quantidade de hidrogênio. 2, 4, 6, 8, 9, com o que está ligado ali junto com o nitrogênio. 9 hidrogênios e um nitrogênio e um oxigênio. Então, essa fórmula molecular aqui estava correta. Pessoal, a massa molecular é a soma das massas atômicas de uma molécula. Se eu tenho uma fórmula molecular C5H9NO, eu tenho que somar a quantidade de massa de carbono, a quantidade de massa de hidrogênio, a de nitrogênio e oxigênio, eu vou ter a massa total dessa molécula. Então, eu dei aqui os dados para vocês que está lá na tabela periódica, olha só. Um carbono apenas, ele tem massa 12 gramas por mol. E aqui nessa molécula eu tenho 5 carbonos, então eu vou multiplicar por 5. 5 vezes 2, 10 e vai 1. 5 vezes 1, 5 e 1, 6. Então, em 5 carbonos eu vou ter 60 gramas por mol de massa, tá bom? Hidrogênio. Eu tenho a massa de um hidrogênio igual a 1. Esse dado é mostrado lá na tabela periódica. E eu tenho quantos hidrogênios na minha fórmula? 9. Então, 1 vezes 9, 9 hidrogênios, eu terei uma massa de 9 gramas por mol. Eu tenho um nitrogênio apenas, que tem, para 1 eu já dei aqui, que a massa dele é 14 gramas por mol. E tenho um oxigênio, vou ter que colocar aqui no cantinho. Um oxigênio, que tem massa de 16 gramas por mol. Se tivesse mais que um, eu teria que multiplicar pela quantidade, certo? Então, agora eu vou somar essa quantidade dessas massas para eu obter a quantidade total de massa que eu tenho nessa molécula. Então, 9 mais 6, 15, mais 4, 19, certo? Vai 1. 6 mais 1, 7, 8, 9. Então, a massa molecular desse pentano 5-lactano, ela é 99 gramas por mol. Essa aqui também era uma afirmativa correta, uma preposição correta. E aí, depois, no final, ele fala que apresenta somente carbonos primários.
Pessoal, lembra que carbono primário ele tem que estar ligado a somente um átomo de carbono? Então, seria aqui CH3 ligado a uma estrutura carbônica vindo para cá. Então, esse CH3 aqui é um carbono primário. Mas aqui não tem só carbonos primários, todos aqui são, esse aqui é secundário, que está ligado a 2 carbonos, esse é secundário, esse é secundário. E esse aqui, esse carbono aqui é um carbono primário, porque ele está ligado a um carbono só. Mas aqui ele está falando que somente, a estrutura só tem somente carbonos primários, o que não é verdade, né? Então, aqui fazia a questão ficar errada. Pessoal, aqui no número 2, pede para você analisar essa estrutura aqui do ibuprofeno, deixa eu aparecer aqui. Agora eu vou sumir de novo, porque senão não dá para vocês enxergarem aqui, tá? Mostra a estrutura do ibuprofeno, que é um anti-inflamatório, vocês já devem ter ouvido muito falar aí de ibuprofeno, então essa é a fórmula molecular dele, essa é a estrutura orgânica, e ele é composto por carbono, hidrogênio e oxigênio. Pediu para você analisar essa estrutura e julgar o item, olha. O ibuprofeno tem fórmula molecular C13H18O2. Então, vamos lá. A gente coloca aqui quais são os elementos que ele está falando e vamos contar. Então, carbono, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Então, tem 13 carbonos. Tá aí, tá certo, né? Quantidade de hidrogênios. Essa ponta já deu a quantidade. Esse primeiro carbono está ligado com a ramificação aqui. Não precisa mais de hidrogênio, porque ele já está fazendo as 4 ligações. Esse segundo carbono aqui precisa de um hidrogênio, porque ele tem uma dupla e uma simples. Aqui da mesma forma, aqui da mesma forma, aqui da mesma forma. Essa pontinha aqui que está fazendo ligação com essa outra estrutura carbônica de cá, não precisa de hidrogênio, porque já está fazendo 4 ligações, ok? Então, vamos contar a quantidade de hidrogênios. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, mais 3, 18. Quantidade de hidrogênios, ok? Quantidade de oxigênios, 2 oxigênios. Então, essa aqui é uma preposição correta, certo? Pertence à classe dos hidrocarbonetos? Pessoal, não pertence. Por que não pertence? Porque está aparecendo aqui o oxigênio. Os hidrocarbonetos só são compostos por carbonos e hidrogênios. Possui cadeia aromática? Possui aqui. Essa aqui é uma cadeia aromática. Por quê? Porque ele está fazendo ressonância entre as ligações, que é simples, dupla, simples, dupla. Se não tivesse a presença da dupla, é uma cadeia cíclica. Não confunda, tá? E agora, tem massa molecular ou molar de 206. É aquela continha que a gente acabou de ver. Se cada carbono, e isso já foi dado para vocês na atividade anterior, eu tenho 12 gramas para cada carbono, para 13 carbonos eu vou ter quanto? Hidrogênio eu tenho 1 grama por mol se eu tiver um carbono. Para 18 eu vou ter quanto? E o oxigênio eu tenho, a massa dele é igual a 16. Se eu tenho 2... Então, vamos fazer essas continhas? Vamos fazer aqui no cantinho, ó. 12 vezes 13. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. 1 vezes 2, 2. E 1, 1. 6. 3 mais 2, 5. Mais 1, 156. 156 gramas por mol de carbono. Para 13 carbonos. Se eu tenho 18 hidrogênios, vale 18 gramas por mol. 16 vezes 2, 32. Então, vamos fazer essa continha. 156 mais 18 mais 30. Opa, pus no lugar errado. Mais 32. 6 mais 8, 6, 7, 7, 8. Aqui eu vou ter 6, 7, 8. 8 mais 8 é 16. Vai, 1. 5 mais 1, 6. Mais 1, 7.
8, 9, 10. E vai 1. 206. Então, aqui eu vou ter um total de massa molecular, 206 gramas por mol. Então, essa aqui era uma preposição correta. Onde que está o erro? Quando fala que é um hidrocarboneto. Se aqui tinha uma preposição errada, torna a questão toda errada. Então, foi uma questão falsa. O gás liquefeito de petróleo, GLP, é uma mistura de hidrocarbonetos considerados alcenos. Ele é formado por propano e butano, cuja fórmula molecular são respectivamente C3H8 e C4H11. Então, ó, o propano, ele tem 3 carbonos, porque ele só tem ligação simples, certo? Então, aqui eu vou ter 3 carbonos para completar as ligações. Aqui eu vou ter 2, que essa aqui é uma fórmula simplificada da fórmula estrutural, certo? Para a gente não ficar tão aberta. Então, o propano eu vou ter fórmula molecular C3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, H8. Esse é o propano. E o butano? Ele vai ser 1, 2, 3, 4. Então, eu vou completar com hidrogênio para a quantidade de carbono ficar com as ligações corretas. Então, ficou C4, 3, 6, de cá, 7, 8, 9, 10. Butano tem C4H10 de fórmula. Então, aqui é um erro, né? Porque eu coloquei para vocês que era C4H11. Então, era só você desenhar a estrutura e contar a quantidade de carbonos e hidrogênio. Você também poderia utilizar a fórmula, né, dos alcanos lá, que tem a fórmula estrutural CnH2n mais 2. Você também encontraria a quantidade de hidrogênios. Pessoal, é um alceno? Não, porque butano e propano é somente de estruturas que têm ligações simples. Então, aqui também tinha uma palavrinha que estava errada aí nessas afirmativas. Em 1948, o médico Paul Muller recebeu o prêmio Nobel de Medicina e Filosofia por seu trabalho na busca de um inseticida para combater o mosquito transmissor da malária. Esse inseticida é um 1,1 tricloro 2,2 bis 4-clorofeniletano, conhecido comumente por dicloro difenil tricloroetano, ou simplesmente DDT, que apresenta a fórmula estrutural. Então, olha, tricloro porque tem um cloro aqui, outro cloro aqui e outro cloro aqui, tá bom? Difenil, temos 2 anéis benzênicos, né? Então, tem 2 fenil, tá bom? Então, vamos ver o que ele falou lá. Etano, porque tem 2 carbonos aqui fazendo ligações. Então, pessoal, vamos ver aqui quais são as preposições, as afirmações que ele fez aí para vocês analisarem. Então, vamos lá. O composto acima possui fórmula molecular C14HCl5. Então, vamos lá. Então, nós temos quantidade de carbonos, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada anel benzênico tem 6, então nós temos 12, 13, 14, 14. Então, é C14. Hidrogênios, lembram que a quantidade, o anel benzênico ele faz ressonância entre dupla e tripla, então cada carbono alternado aqui vai ter um hidrogênio somente, porque ele tem uma dupla ligação. E como aqui ele tem dupla e está fazendo ligação com outro cadeia carbônica aqui, então ele já está estável nessas duas pontas, tá bom? Aqui tem uma simples que ligado com cloro e uma dupla, 3, então ele precisa só de um hidrogênio. Esse aqui tem uma dupla, fazendo outra ligação aqui com 2 carbonos, então, e junto com cloro, então já está estável.
Esse aqui já mostrou a quantidade de carbonos. Esse carbono aqui tem quantos hidrogênios? Ele está fazendo uma ligação aqui, outra aqui. Ele precisa, então, de mais duas ligações, dois hidrogênios, né? Aqui também temos o hidrogênio aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Então, o H vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 hidrogênios. C4H, 11. Quantos cloros? Já tinha contado com vocês, né? São 3, por isso do nome de tricloro. Então, 3 cloros. Então, a fórmula molecular aqui está completamente errada. Tem dois carbonos primários, tem um carbono aqui fazendo dupla ligação. Não, ele só tem um carbono primário, que é somente esse carbono aqui que está fazendo ligação com esse carbono, né? Então, ele só tem um carbono primário. Na sua estrutura, 3 ligações são insaturadas, dois carbonos primários. E na sua estrutura, 3 ligações são insaturadas na sua estrutura. Repetiu a estrutura aí 2 vezes, né? Tem 3 carbonos insaturados aqui nessa estrutura. Vamos ver, tem mais, né? Porque, olha, tem dupla, simples, dupla, simples, dupla. Então, aqui já tem 3 carbonos com insaturações. Que tem dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples. Então, tem 6 carbonos com insaturações. Então, essa aqui é um item completamente errado. A número 5, pessoal, fala o seguinte: uma das substâncias líquidas cristalinas mais eficientes empregada na produção de visores de cristal líquido LCD é o composto abaixo aí, né? Essa aí, cadeia enorme, composta por 2 cadeias cíclicas, e pede para você analisar aí o item. Olha só, primeira afirmação: o número de átomos de carbono primário e secundário e terciário é respectivamente 2, 12 e 4, então nós vamos achar primeiramente aqui a quantidade de carbonos primários, secundários e terciários. Lembrando, pessoal, que quando a gente fala de classificação de carbonos, nós estamos falando em relação ao carbono ao carbono. Quantas ligações está fazendo o carbono com outro carbono? Então, olha assim, esse primeiro carbono aqui, ele está fazendo quantas ligações com outro carbono? Apenas um. Se ele está fazendo apenas um, ele vai ser primário. Esse segundo aqui, ele está fazendo 3 ligações com um carbono, então ele é terciário. Esses dois aqui das pontinhas secundário, 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 secundário. Esse aqui do meio também é terciário, porque está fazendo 3 ligações. Esse também terciário, secundário, 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 terciário. Esse aqui é um carbono que está fazendo 2 ligações, então ele também é secundário. Esse também é secundário, por mais que ele tenha dupla, tá, pessoal? Ele está fazendo somente com 2 carbonos. Esse também é secundário, esse também é secundário e esse também é primário. Os carbonos primários, eles sempre vão estar nas extremidades, por isso ele é primário, ele vai estar ligado só a um carbono. Então, vamos lá, contar, ele tem 2 primários? Verdade, né? Tem um aqui e outro aqui. Tem 12 carbonos secundários? Então, vamos lá, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tem 12 carbonos secundários. Tem 4 carbonos terciários? Tem 1, 2, 3, 4. Então, essa aqui é uma afirmativa correta. Quanto à hibridização, para mostrar a hibridização, vou ter que apagar aqui para não ficar muita coisa para vocês entenderem. A hibridização, pessoal, ela está relacionada às ligações que está fazendo entre os carbonos, tá bom? Se ela é simples, dupla ou tripla. Se um carbono estiver fazendo apenas ligações simples com outro carbono, então ele vai ter a hibridização sp3, tá? Apenas ligações simples, hibridização sp3. Se o carbono estiver fazendo dupla ligação, ele vai ter a hibridização sp2.
E se ele estiver fazendo tripla ligação ou duas duplas, então ele vai ter a ligação sp, tripla ou duas duplas, tá bom? Então, vamos analisar quanto à hibridização. Então, tem aqui, esse carbono está fazendo uma ligação tripla, então ele vai ter hibridização sp. Nesse caso aqui não é só entre carbonos, tá? Nós estamos olhando agora ligações. Esse aqui só tem ligações simples, então é sp2, ou é sp3, desculpa. Esse também só simples, sp3, sp3, sp3. Para não ficar muito cheio, vamos analisar, ó, todos esses carbonos até aqui tá fazendo ligações sp3, daqui para cá. Fora isso, né? Então, esse carbono aqui, especificamente esse, tá fazendo ligação dupla. Então, esses dois vai ter hibridização sp2. E todos esses outros aqui, sp3. Então, quantos carbonos está fazendo ligação sp3? Só a gente contar, né? Quantidade de carbono. 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15. 15 ligações sp3, tá certo? Quantas ligações sp2? Duas, que são esses dois, tá fazendo dupla. E quantas ligações sp1? Uma. Então, tá correta essa parte também. E o número de ligações π é igual a 3? Então, pessoal, em relação à ligação sigma e π, todas as ligações simples, ela vai ser ligação sigma. E todas as ligações dupla, ela vai ter uma ligação sigma e uma π. Isso é a ligação dupla, né? E a ligação tripla, ela vai ter duas ligações π e uma sigma. Então, vamos analisar na estrutura. Nós temos uma ligação tripla, então a gente tem duas π, que ele quer saber a quantidade de π, né? E aqui tem uma dupla. Na dupla tem uma mais uma π. Então, um total de 3 ligações π. Então, essa questão aqui estava verdadeira. Questão 6. O etino é encontrado em maçaricos de oxiacetileno, pois sua chama atinge temperaturas elevadas de aproximadamente 3.000 graus. Além disso, é matéria-prima para vários componentes como tintas e fibras têxteis. Olha só, o etileno ele tem 2 carbonos, tem uma ligação tripla e 2 hidrogênios. Os alcinos são hidrocarbonetos alifáticos. Alifáticos é porque não tem anel benzênico, tá? Então, ele é cadeia normal. Com tripla ligação, verdade, aqui é a tripla ligação. Os carbonos da molécula de etino apresentam hibridização do tipo sp, verdade. Esses dois aqui têm hibridização sp, porque tem 2 π e uma sigma. E sua geometria é linear, com certeza, né? Essa geometria aqui é linear, dá para você ver. Ela não tem outros caminhos aqui, não tem ramificação para fazer com que ela vire outra geometria. Verdadeira. 7. Os alcenos ou alquenos são hidrocarbonetos que apresentam a ligação dupla em sua cadeia carbônica. Olha só a estrutura aí dos alcenos. Então, a fórmula geral dos alcenos é CnH2n. Verdade, né? Para você achar a quantidade de carbonos, de hidrogênios, você sempre vai ter o dobro de carbonos. A ramificação no composto está representada no carbono 3. Então, a gente começa a enumerar por aqui, né? Pela insaturação mais próxima. Então, tá verdade, ó. A ramificação está no carbono 3. Sua nomenclatura é 3-metil. A gente começa a nomear pela ramificação. But, 1, 2, 3, 4, but. Onde que está a insaturação no carbono? 1, N. Alternativa correta. Pessoal, aqui no número 8 fala o seguinte, que os alcanos são chamados de parafinas ou hidrocarbonetos parafínicos. A parafina é um produto muito utilizado na produção de velas, que são constituídas fundamentalmente por uma mistura de vários alcanos.
Então, aqui fala que o 2,4-trimetilpentano é um alcano de cadeia ramificada que possui 8 carbonos e 18 hidrogênios. Então, o que você precisava fazer? Ou você desenha a estrutura aberta, né? Ou a fórmula estrutural aberta com 5 carbonos, porque o pentano tem 5 carbonos. Para você saber a quantidade de carbonos e hidrogênios, ou você utiliza a fórmula. Presta atenção, se o pentano tem 5 carbonos e tem 3 metil, significa que o metil tem 3 carbonos, então tem 8 carbonos. Como que é a fórmula dos alcanos? É CnH2n mais 2. Então, eu tenho 8 carbonos. 2 vezes a quantidade de carbonos, 16, mais 2 dá 18 carbonos. Então, dá C8H18. Para comprovar, a gente desenha ó, a fórmula. Então, ele está falando que está no 2,2. Então, aqui no carbono 2 tem 2 metil. CH3, CH3. E no carbono 4 tem mais um metil. Agora, completa com hidrogênios. Aqui tá fazendo uma ligação, falta 3. Aqui não precisa de nenhum. Aqui tá fazendo 2, falta 2. Aqui falta 1. E aqui falta 3. Então, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Peraí que eu contei errado. 3, 6, 9, 12, 14, 15, 18. Então, tem 18 hidrogênios, ok? Então, a fórmula tá certa. Tá falando que ele é um alcano ramificado, tá certo? Que tem 3 ramificações e ele tem 18 hidrogênios. Então, essa aqui era uma preposição correta. Hidrocarbonetos são moléculas apolares, homogêneas e formadas por átomos de carbono e hidrogênio, certo, né? Eles são saturados? Sim, porque eles só têm... Deixa eu aparecer aqui para vocês de novo. Eles são saturados porque eles só contêm ligações simples, como no caso dos alcanos, os cicloalcanos. E eles são insaturados no caso dos alcenos e nos alcinos. Então, está completamente correto. Os alcenos têm ligação dupla e os alcinos têm ligação tripla. O cicloalcano, ele só tem cadeia cíclica, mas continua tendo ligações simples. 10. De acordo com a fórmula estrutural, este é um alceno ramificado. A posição da ramificação está no carbono 2. Sua cadeia principal possui 4 carbonos. Pessoal, de acordo com a fórmula estrutural, este é um alceno? Não, este aqui é um alcadieno, porque ele tem duas duplas. Lembra? Estruturas com duas duplas são alcadienos. Ele é ramificado mesmo, e o carbono ramificado está na posição 2, verdade. Sua cadeia principal possui 4 carbonos, 1, 2, 3, 4, tá? Então, o erro aqui está no alceno, é um alcadieno. Eu analiso a estrutura para analisar. Para nomear um hidrocarboneto, é preciso utilizar as regras de nomenclatura. O nome do composto apresentado pela regra da IUPAC é... Então, vamos lá. Vamos enumerar primeiro a cadeia principal. A gente começa a enumerar pela insaturação mais próxima, quando são cadeias insaturadas, né? Então, a gente começa a enumerar deste lado aqui. 5, 6. Para nomear o hidrocarboneto, o nome desse composto é 2. Então, aqui a insaturação está no carbono 2, tá certo? Só que o metil não está no carbono 2, ele está no carbono 5. Então, seria 5 metil. Quantos carbonos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Metiet prop but pent X, né? Esqueci aqui agora. X2 eno. Então, esse é o nome certo desse composto. É 5-metil X2-eno. Ou 2-hexeno também ficaria certo, tá? Mas esse nome aí tá errado.
Nessa estrutura não há ramificações, é errado, porque há uma ramificação. E nem insaturação, é errado também, tem uma dupla significação. Pessoal, aqui no número 12 fala o seguinte: o propeno é um composto químico de alto valor agregado, largamente empregado na indústria e obtido geralmente a partir do petróleo. Entretanto, há uma necessidade do desenvolvimento de rotas alternativas para a produção deste composto a partir de fontes renováveis. Essa aí é a fórmula do propeno. Deixa eu sumir aqui e mostrar para vocês. Na fórmula estrutural acima, os compostos possuem 6 ligações sigmas, 2 pi, sua fórmula molecular é C3H5. Preste bem atenção, para você responder essa questão, era só você abrir essa estrutura. Então, ela tem 3 carbonos. Aí está uma forma simplificada de apresentar, né, para não ocupar tanto espaço. Então, aqui tem uma dupla, se aqui está fazendo 3 ligações, aqui eu só preciso de um hidrogênio. Então, esse hidrogênio, deixa eu colocar ele aberto aqui, ele está fazendo só uma ligação aqui com o carbono. Carbono, aqui só tem um hidrogênio. Esse aqui está fazendo 2 ligações, então eu só vou ter 2 hidrogênios. Estão contando a quantidade de ligações sigmas. Aqui eu tenho 2, uma sigma aqui, porque na dupla eu tenho sempre uma pi e uma sigma. Então, todas as ligações simples são sigmas. Então, aqui eu tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu não tenho 6, eu tenho 8 ligações sigmas. 2 pi? Não, eu só tenho uma pi, porque eu só tenho uma dupla. Então, aqui eu só tenho uma. E sua fórmula molecular é C3H5? No alceno, lembra que eu só tenho a fórmula molecular CnH2n? Então, a quantidade de carbonos, de hidrogênios, vai ser o dobro da quantidade de carbonos. Então, se eu tenho 3, eu tenho que ter 6. Então, a fórmula correta é C3H6. Então, essa aqui está completamente errada, né? Essa questão. Número 13. O gosto amargo da cerveja é devido à substância dessa fórmula estrutural plana representada, tá acima, mas é abaixo, né? Essa substância, denominada merceno, provém das folhas de lúpulo adicionadas durante a fabricação de bebida. Então, essa aí é a fórmula molecular, ou a fórmula estrutural do merceno. Então, olha lá. A fórmula molecular apresenta 9 carbonos e 14 hidrogênios. Então, vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C3, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. H14, certo. Possui 6 carbonos sp2. 6 carbonos sp2. sp2, pessoal, ele tem que ter ligação dupla, lembram? Porque ele tem uma ligação pi e uma sigma. Então, vamos lá. Esse carbono aqui é sp2, esse 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 é sp2. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Então, esse aqui também tá certo. Tem 6 carbonos sp2. E tem 3 ligações duplas? Sim. Ele tem 3 ligações duplas. E ele faz parte dos polienos, porque tem mais que 2 ligações duplas. Então, ele é um polieno. Vou ver se dá tempo de fazer esse exercício aqui com vocês, rapidinho, para a gente aplicar lá todas essas informações de classificação, hibridização e tipo de função, tipo de ligação, nessas estruturas oxigenadas aqui, porque é o que vai cair na prova para vocês. Então, vamos lá. Eu dei o nome da fórmula e pedi para você montar a estrutura. Prop, porque tem 3 carbonos. Quando eu falo al, pessoal, qual é o tipo de função que eu utilizo nessa terminação al? Vocês lembram? Quando eu dei lá para vocês as estruturas, as funções orgânicas, e eu dei uma que tem a terminação al. Essa função, esse grupo funcional aqui, ele é um aldeído, que ele tem o dupla O e um hidrogênio. E ele sempre está representado na ponta, na extremidade da
cadeia. E eu falei também que lá no carbono 2, ele vai ter uma ligação dupla. Então, esse aqui é o 1, esse aqui é o 2, esse aqui é o 3. Então, sempre que eu pego um menor número, então ele está entre o 2 e o 3. Então, aqui ele tem uma ligação dupla, tá bom? Então, esse aqui é o prop 2-en, e o 1 é porque está localizado o grupo funcional no carbono 1, al. Então, vamos classificar aqui, qual que é a hibridização desses carbonos? Então, esse carbono aqui, ele tem uma ligação dupla, então, ele tem hibridização sp2. Esse aqui também tem sp2 e esse aqui também é sp2. Então, todos os carbonos aqui têm hibridização sp2, ok? E vamos classificar se ele é primário, secundário ou terciário. Esse carbono 3, ele é o quê? Primário, secundário ou terciário? Ele está ligado a somente um carbono. Então, ele é primário. Esse aqui é secundário e esse aqui também é primário. E qual o tipo de função? É um aldeído. Com os meninos presencial, eu vou dar os modelos moleculares para eles montarem essa fórmula, tá bom? E temos mais esses dois aí, ó. Prop2-ona. Qual é o grupo funcional que tem a terminação ona? Ele é uma cetona. Então, essa dupla ligação, ela está entre dois ou mais estruturas carbônicas, tá bom? Então, ela tem que apresentar esse grupo aqui que nós chamamos de grupo carbonila. Grave isso, ó. Grupo quando tem C duplo O é chamado de carbonila. Então, ele tem o C dupla O. Aqui nessa estrutura ele tem 2. Ele tá no carbono 2, então eu posso colocar ele no meio, né? Então, agora é só completar os hidrogênios. Aqui eu tenho 2, 3. Esse aqui já está completo, carbono do meio. Vamos classificar os carbonos. Esse carbono aqui é um carbono primário. Sempre os carbonos das extremidades é carbono primário, porque ele está ligado só em um carbono. E o carbono do meio é um carbono secundário. E a hibridização desse carbono? Esse aqui está fazendo somente ligação simples, então ele é sp3. Esse do meio tem uma dupla, então ele é sp2. E esse aqui também é só simples, é sp3. Beleza? Qual é o grupo funcional? É a cetona. Ácido pentanóico. Lembra qual é o grupo funcional que tem a palavra ácido? Deixa eu aparecer aqui de novo. E termina em oico? É o ácido carboxílico, não é? Todo jeito eu vou ter que sumir aqui, senão não vai dar para fazer. É o ácido carboxílico. E o ácido carboxílico, ele tem um grupo funcional que apresenta uma C dupla O ligado a um OH, tá bom? Então, tô falando que é um ácido pentanóico, então ele vai apresentar 5 carbonos, ok? Agora é somente completar os hidrogênios. Aqui tem 2, aqui tem 2. Esse aqui já está completo. Então, vamos classificar os carbonos. Então, esse aqui é um carbono primário, esse é um carbono secundário, e esse aqui é um carbono primário. Não confunda, porque ele está ligado com dupla O e O, porque a classificação do carbono está relacionado à ligação entre carbonos. Agora, a hibridização, nós vamos olhar se ele tem dupla, aí pode ser dupla com outros elementos, tá? Então, aqui, esse carbono tem uma dupla com O, então ele é a hibridização sp2. Todos os outros aqui só tem ligação simples, então todos esses têm hibridização sp3. E esse aqui é um ácido carboxílico, é o grupo funcional dele. Pessoal, a nossa aula vai ficar por aqui. Muito obrigado a todos vocês. Estudem essa aula que vai cair no próximo bloco. Todas essas informações de hibridização, classificação e grupo funcional no próximo bloco, tá bom? Se tiver alguma dúvida, pode chamar. Beijo e até logo!